E aí, galera do oitavo ano, tudo certo com vocês? Vamos lá então dar início a mais uma aula domiciliar, cada um no conforto da sua casa. Pessoal, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha na radiciação e antes que alguém pergunte por que eu não coloquei em tela cheia, o programa que eu utilizo para fazer a gravação, se eu clicar aqui ó, em exibir modo leitura que fica na tela cheia, né, acaba trancando a gravação do vídeo. Então, assim, acho que fica legal, a gente consegue acompanhar bem. É o seguinte, radiciação. Examine a situação problema. José comprou o terreno de forma quadrada. Na escritura do terreno estava indicado a medida de área, 169 metros quadrados. Porém, não registrava o tamanho de cada um dos lados. Como é que a gente pode saber? Lembra que a área é todo o espaço interno, certo? E como é que descobre isso? Multiplicando um lado pelo outro. Ou seja, Q vezes ele mesmo vai dar 169. Por que vezes ele mesmo? Porque é um quadrado, tem os quatro lados iguais. Então, tu multiplica um lado pelo outro, que é o mesmo tamanho, e tem que dar 169. Para descobrir Q vezes ele mesmo dá um valor, nós chamamos de raiz quadrada. Ou seja, qual é a raiz quadrada do 169? Isso é 13, né? Porque 13 vezes 13 vai dar o 169. Muito bem. A ideia de raiz quadrada. Quando temos uma região quadrada com lados de medida de comprimentos 3 centímetros e queremos saber a área dessa região, ou seja, 3 por 3, nós vamos multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9. Agora, se tu tem a área lá de dentro, que é 9, e quer saber quanto é cada lado desse aqui, tu tira a raiz quadrada do 9. Então, aqui diz assim, ó, para verificar a medida de área 9 quadradinhos, ou seja, 3 vezes 3 é 9. Então, nós efetuamos a raiz quadrada. Então, tem aqui ó, um personagem, um bonequinho bem bonitinho aqui falando. Observe como a medida de comprimento do lado da região quadrada se relaciona com a medida de área dela e vice-versa. Sim, se tu aumentar o lado do quadrado, vai aumentar a área. Se tu diminuir o lado do quadrado, vai diminuir a área. A imagem não está em proporção. Então, tem uma boa anotação aqui no quadro verde. A raiz quadrada do 9 é 3, porque 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 é 9, né? Então, raiz quadrada do 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Observe que é raiz quadrada, e aqui nós temos 3 elevado ao quadrado. Se fosse raiz cúbica, teria que saber que número ao cubo. Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, tem a nossa resolução aqui, né? Que a raiz do 169 é 13, porque 13 ao quadrado vai dar 169. Raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 ao quadrado é 169. Então, diz aqui ó, uma fórmula mágica, né? O valor da raiz quadrada de A, aqui ó, é o número positivo ou zero, né? Que elevado ao quadrado vai dar. Ou seja, nós não podemos ter raiz quadrada de número negativo. Nós conversamos isso já na aula. E a operação inversa da potência é a raiz. Isso só dá certo, esse pensamento, em quadrados, tá, pessoal? Vamos puxar ali para cima de novo aqui, ó. G.I. Joe. Bom, só dá certo com quadrado. Se for um retângulo, não dá para pensar nessa ideia de raiz quadrada. Aqui também tem um quadrado, lá em cima também era um quadrado. Por isso que é a raiz quadrada. Entendi mais ou menos. Que bom. Entendeu bem. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada do 10.000 é 100, porque 100 ao quadrado é 10.000. Raiz quadrada do 0,25 é 0,5, porque 0,5 ao quadrado é 0,25. Olha que interessante isso aqui, ó. Nós fizemos lá no sexto ano, eu fiz com vocês. Raiz quadrada de 4 nonos. Tu tira a raiz do boneco de cima aqui, do numerador, quem está em cima. Então, a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Então, a raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada do 9 é 3. Por quê? Porque 2 terços, que é a nossa resposta ao quadrado, vai dar os 4 nonos.
Quando extraímos a raiz quadrada de um número racional e obtemos o número racional positivo ou nulo, dizemos que a raiz quadrada é exata, ou seja, nós tiramos a raiz quadrada num número decimal aqui, né, chamado de racional, e chegamos no número racional também. Então, tem raiz quadrada. Ah, mas 0,25 é 0,5. Tá, tudo bem, mas 0,5 é um número exato, né? Não seria exato se tivesse aqueles 3 pontinhos ou se repetisse infinitamente. Esses dois caras, o 9 e o 100, eles estão nos números naturais. E o 0,5 e o 2/3 estão nos números racionais. Interpretação geométrica da raiz quadrada. Observe como podemos usar as regiões planas para formar regiões quadradas e calcular o valor de raiz. Então, nós temos aqui, 100 quadradinhos, 10 por 10, aqui dá a raiz quadrada. 10 quadradinhos, 1 por 10, aqui fica meio complicado tirar a raiz quadrada, porque nós temos um retângulo. Vamos continuar a análise mais para frente. E aqui um quadradinho, 1 por 1. Esse e esse são quadrados. Aqui, nós fizemos, o livro faz para nós uma interpretação de um quadrado formado por retângulos, só que no final vamos ter um quadradão. E aqui nós temos a raiz quadrada do 169. Nós poderíamos ter feito 13 por 13 sem problema algum. Daria aqui, 13 quadradinhos por 13 quadradinhos, lá dentro nós teríamos 169. Só que ele quer mostrar para nós uma análise um pouco diferente, tá? Ele quer mostrar para nós que o 13 ele pode ser o 10 mais 3, certo? E aí, o 10 mais 3. E aí aqui vai ficar ainda faltando 9. Vamos olhar aqui a nossa explicação. A medida de área azul tem 100. Aqui dentro tem 100. A medida da área laranja tem 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E a medida do lado verde tem 9, e quando soma tudo vai dar 169, certo? Então está aqui, uma outra análise aqui geométrica, né, para achar a raiz quadrada. Funciona? Funciona, né? O ideal seria, assim, na minha opinião, é montar 13 por 13. Fica mais fácil a análise, mas assim também dá. Um pouco de história sobre o número de ouro e os gregos. Vamos separar uma aula só para vocês assistirem sobre o número de ouro. É bem interessante mesmo. O número 1,618 foi um número bem trabalhado aí na história. E continuando aqui, raiz cúbica. Ai, meu Deus, eu só conhecia a raiz quadrada. Galera, a mesma coisa, tá? Então, aqui, se quer saber, por exemplo, a raiz cúbica do 125, é quem vezes ele de novo, que vai dar o 125. Na raiz quadrada era ele vezes ele, aqui é ele vezes ele de novo. E a raiz cúbica, gurizada, vai aparecer um 3zinho aqui, que na raiz quadrada não aparecia. Ah, entendi um pouquinho. Que bom, entendeu bastante, é isso mesmo. Considere um cubo cujas arestas têm medidas de comprimento 5. A raiz cúbica tem a ver com cubo, claro, né? Cúbica, cubo. E o cubo ele é um quadradão gigantesco que nós fizemos no ano passado, em desenho geométrico. E ele é feito aqui por 6 faces, né? 6 quadrados que vão formar o cubo. Então, 5, 5 e 5. E aí diz aqui, você já sabe calcular o volume do cubo. Nós não conversamos muito sobre volume no ano passado. Nós estamos vendo a nova BNCC, né? Então, ele já considera que vocês calcularam. Mas vou pensar o seguinte. Para calcular esse volume que ele está dizendo aqui para nós, que nós já sabemos, nós vamos saber agora. É bem simples. Tu multiplica uma dimensão por outra dimensão pela próxima dimensão. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 125. Ou seja, nós temos um cubo com volume 125. Quando era quadrado, como eram 2 dimensões, nós chamávamos de área. Quando nós temos 3 dimensões, nós chamamos de volume.
Entendi um pouquinho. Tá bom, não tem problema, é isso mesmo. Quando é 2 dimensões é uma medida de área, de superfície, quando é 3 dimensões é uma medida de volume, de capacidade de colocar coisas dentro do objeto. Por exemplo, a garrafa, tu enche ela de água, tu preenche o volume dela, né? Então aqui, mas preocupado com a raiz. Raiz cúbica, vamos pegar esses exemplos aqui, ó. Raiz cúbica do 125 é 5. Aqui comigo, segue a mãozinha. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125, ou seja, 5 ao cubo é 125. Ó, a raiz cúbica do 1000 é 10, porque 10 ao cubo é 1000. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Raiz cúbica do 8 sobre 343. Raiz cúbica do 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Raiz cúbica do 343 é 7, porque 7 ao cubo é 343. Vamos chegar no negativo aqui. Raiz cúbica do 0,008 é 0,2, porque 0,2 ao cubo é 0,008. Ah, vai colocar uma coisa dessa aqui na prova? Não assim, desse jeito, porque aí fica muito complicado, né? Mas a gente tem que entender que existe raiz cúbica de números decimais. E raiz cúbica de número negativo? Sim, pessoal, raiz cúbica vai existir por quê? Porque se tu elevar um número negativo ao cubo, ele vai dar resposta negativa. E aí, então, vai existir raiz cúbica de número negativo, o que não existia, né, raiz quadrada de número negativo, porque negativo vezes negativo dava positivo. Agora, galera, é o seguinte, ó, menos 27 ao cubo dá, raiz cúbica de menos 27, perdão, dá para fazer, porque, pensando no 27, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E menos com menos dá mais, quando fizer com menos de novo, volta a ser negativo. Então, vai existir raiz cúbica de número negativo. Anota isso, galera. A raiz cúbica de número negativo existe sim. Outras raízes. Raiz quarta, existe. Raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Tá? Então, aqui como exemplo, raiz quarta de 16 é 2, porque 2 na quarta potência é 16. Raiz quinta de 243 é 3, porque 3 na quinta potência é 243. Então, assim, ó, do modo geral daquela nossa fórmula Megapower Plus, diz o seguinte, que a raiz quadrada, né, a raiz, enfim, de um número, a resposta dele é B. Porque B elevado naquele número que tu tem lá vai dar o A. Ai, como assim? Olha só. Raiz quinta de 243 é 3. Porque 3 elevado naquela quinta que está lá em cima vai dar os 243. Ah, é isso aí mesmo, ó. Raiz quarta de 16 é 2, porque o 2 elevado naquele 4 que está lá em cima vai dar o 16 que está lá dentro. Isso aparece para nós aqui, ó, com letras, né, de uma forma simbólica aqui, utilizando símbolos. Então, diz para nós aqui, ó, tem os símbolos, né, ó, raiz, o A, o N e o B. O que que significa, né? Raiz, o índice, que é o pequenininho, é chamado aqui de índice. Radicando, quem está lá dentro é o radicando. O valor da raiz, o resultado, está aqui, ó, é o B. Radiciação seria toda a operação junta, aqui, toda a análise completa, certo? A relação, então, que existe entre uma e outra é essa que nós acabamos de fazer aqui com o raiz quinta de 243, é 3, porque 3 na quinta é 243. Então, tem um pouquinho de história aqui, né? Vocês vão fazer a leitura disso. E os exercícios, eu vou deixar o exercício apenas 58 aqui, para vocês realizarem hoje. Os próximos nós faremos na próxima aula, que é na quarta-feira. Amanhã nós teremos 2 períodos, então faremos o exercício 59 e em diante. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, por favor, me envie um e-mail. Estou recebendo relativamente poucos e-mails de vocês. Espero que estejam entendendo e realizando as atividades aí. Valeu, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.